agora, pessoal, trabalhando na perspectiva da tendência crítico-social dos conteúdos. Até aqui a gente entendeu um tipo de educação que está fora da escola, um tipo de educação das classes trabalhadoras, um tipo de educação popular, um tipo de educação que vai ser trabalhada lá no campo, um tipo de educação que vai ser trabalhada no sindicato, um tipo de educação que vai ser trabalhada ali nas associações de trabalhadores. E aí, Libânio, vendo esse movimento, lembrando que a gente tem esse movimento muito importante, ele agora vai nos auxiliar e entender que vai nos ajudar a entender esse tipo de educação agora dentro da escola. Libânio vai trazer a seguinte reflexão. Beleza, a gente tem uma educação crítica, uma educação onde o trabalhador tem a oportunidade de refletir a respeito dessas questões aí do domínio, mas agora dentro da escola, como é que isso acontece? Agora a gente tem uma questão muito importante, pessoal. Você vai ter esse mesmo pensamento crítico, esse mesmo pensamento em que a instituição agora vai trazer para dentro da sua sala de aula esse pensamento crítico, esse pensamento agora do questionamento dos conteúdos e vai agora utilizar o conteúdo a seu favor. Quando a gente olha as tendências liberais, principalmente aí as tendências a da escola nova, você vai ter aí um tipo de rejeição do conteúdo, né? Eles vão tirar um pouquinho essa questão do conteúdo e vão colocar mais essa centralidade no aluno. Isso foi uma crítica que foi feita realmente aí por exemplo, você tem aqui Saviani, que traz essa crítica muito forte a respeito desse assunto, tá certo? E agora, pessoal, a importância é instrumentalizar o estudante. E agora eles vão utilizar o quê? O próprio conteúdo. Então eles pensam o seguinte, o conteúdo é uma ferramenta que pode ser sim utilizada em favor, pode ser utilizada a favor do estudante para que possa instrumentalizá-lo e ele possa conseguir prosseguir na vida. Então é muito importante isso. Vem comigo então para a lâmina que vem nos trazer a seguinte afirmativa. Para essa tendência, a escola pública cumpre a função social e política. Então observe que agora você tem aquele mesmo pensamento lá freiriano, aquele mesmo pensamento da libertadora dentro da onde, pessoal? Da escola pública, tá certo? Esse mesmo pensamento. Eu vi passando aqui o pessoal do Pedagogia para Concurso aqui no Instagram. Quero agradecer a presença de vocês. Muito bem, pessoal. E aí, mais para frente aqui, você tem a difusão do saber sistematizado para todos, ou seja, o conteúdo é importante. O que é saber sistematizado? O conhecimento. O conhecimento é importante, é instrumento. Ele deve ser oportunizado a todos. Diferente da escola nova, que infelizmente, dentro desse entendimento de rejeitar o conteúdo, fez com que o conteúdo não fosse levado para a escola pública, aumentando o abismo entre a educação pública e a privada. A grande crítica da escola nova foi justamente isso. Quando ele foi para a escola pública, tirou a ênfase do conteúdo, tirou a ênfase do conhecimento, e aí a escola pública foi perdendo muito, sobretudo a respeito do conhecimento. Então, a tendência crítico-social dos conteúdos vem valorizando sim o conhecimento como sendo um instrumento de luta. Ele vem trazendo justamente um instrumento de luta. Voltando aqui, apenas com o domínio do conhecimento, olha aí pessoal, tanto que é importante, apenas com conhecimento, com domínio do conhecimento, aquisição de habilidades e capacidades, o aluno será capaz de refletir e ressignificar as suas experiências e vai conseguir aí, pessoal, vai conseguir desenvolver aí um pensamento de interesse de classe. Então é importante, eu preciso instrumentalizar o estudante da escola pública. Eu preciso instrumentalizar o estudante de classe popular. A gente não está fazendo isso lá no sindicato, nos movimentos sociais. Vamos fazer isso dentro da escola. Essa é a perspectiva da tendência crítico-social dos conteúdos. Instrumentalizar os estudantes e, principalmente, pessoal,
fazer uma reflexão sobre este conteúdo. E aí, como é que eu vou fazer uma reflexão sobre este conteúdo? Eu vou pegar a realidade do estudante, vou comparar com este conteúdo e a gente agora vai ressignificar a realidade deste estudante. Esse é o trabalho da perspectiva crítico-social dos conteúdos. Muito importante. Quando a gente olha, a gente vai trabalhar semana que vem, nós vamos trabalhar na perspectiva de Saviani. Ele vem falando justamente isso. Ele vai trazer a perspectiva em que você vai ter aí as instituições que vão, principalmente, vão aí dominar o estudante, sobretudo com o saber da classe dominante. Eles vão ali sobrepujar a classe popular com o saber da classe dominante. Vai trazer um tipo de cultura que não é a cultura do estudante, do trabalhador. Isso é a crítica de Saviani e ele vem justamente trazendo essa resposta. Como é que a gente vai desenvolver, então, uma pedagogia para que nós possamos dar a resposta para isso? Aí ele vai dar como exemplo aqui a tendência crítico-social dos conteúdos, que ele vai trazer vai cunhar um novo nome, que vai ser justamente aí a pedagogia que ele vem desenvolvendo. Se você quiser saber mais, vem na semana que vem que a gente vai desenvolver. Então, fechando um parênteses aqui de Saviani, continuando a aula com vocês, muito importante a gente entender essa perspectiva de como a tendência crítico-social dos conteúdos entra dentro da escola. É um movimento popular que vem justamente para dentro da escola, dentro da educação formalizada, para ajudar aí na crítica do conteúdo, da crítica do currículo, e principalmente você tem aí essa questão muito importante. Vamos lá então, pessoal, trazendo mais questões aí. Você tem aqui essa perspectiva, essa tabela, que é uma tabela muito importante para a gente, tá certo? É uma tabela muito importante para a gente. Essa tabela aí me ajudou muito no entendimento. E aí a gente tem aqui, pessoal, qual o papel da escola nesse sentido, gente? É a ferramenta para os interesses populares, contribuindo para eliminar a desigualdade social, preparar o aluno para o mundo dos adultos e suas contradições. Então a escola tem papel aqui? Tem. É instrumentalizar o aluno para que ele possa justamente ter condições de eliminar essa diferença que há entre ele e a classe dominante. Qual é a diferença da classe popular para a classe dominante? Justamente o acesso ao conhecimento. E a escola tem que dar acesso ao conhecimento para esse estudante, tem que dar acesso ao conhecimento para este educando. Muito importante. Outro ponto aqui é que o conteúdo deve ser vivo, deve ser concreto. O que isso significa, professor? Significa que este conteúdo ele precisa ser concreto para o estudante. Precisa ser concreto para o estudante. Em que sentido, professor? No sentido em que o estudante vai poder aí justamente entender esse conteúdo a partir da sua realidade. Se ele entende o conteúdo a partir da sua realidade, você tem aí fatalmente esse conteúdo auxiliando esse estudante. Então vamos lá, ele tem que ser, pessoal, justamente indissociável das realidades, das culturas universais, ligado à relação humanas e sociais. Então tem que fazer sentido para o estudante. Tem que fazer sentido para ele, porque se não fizer sentido para ele, ele não vai conseguir aí fazer o seu papel muito importante, tá certo? Qual é o método, pessoal? O método é através da aquisição de conhecimentos conectados à realidade sociais, e aí você vai trabalhar dentro desse parâmetro dos objetivos, conteúdos e métodos, expressão muito utilizada que pode cair na sua prova, tá certo? Outro ponto aqui muito importante é quando se fala da relação professor e aluno. Na relação professor e aluno, a troca de experiências é muito importante. O professor deve garantir o acesso do aluno aos conteúdos.
deve proporcionar elementos de análise crítica, deve trabalhar na perspectiva da mediação, não dando espaço para não diretividade. Opa, a gente trouxe um ponto aqui muito importante. Então, a tendência crítico-social dos conteúdos é diretiva? Sim. O professor tem um papel? Sim. Mediar, tá certo? Ele deve mediar, ele deve ser o responsável por encaminhar o aluno, deve ser responsável por ajudar esse aluno a chegar justamente aí a chegar aí no conhecimento, tá certo? Dando aí continuidade, gente. Você tem outro ponto aqui muito importante, os pressupostos de aprendizagem. Quais são os pressupostos de aprendizagem? Os conhecimentos novos devem se apoiar em conhecimentos já existentes, tá certo? E há aquela questão muito importante que a prontidão e a disposição devem ser tanto do professor como do aluno e do contexto escolar. Então, essa prontidão e essa disposição deve ser tanto da instituição, como também do professor e do aluno. Tá bom, pessoal? Dando continuidade aí, muito importante isso. A manifestação, a gente tem aí Macarenko, Manacorda, Charlotte, e você tem aí Saviani, muito importante. Como eu disse a vocês, você tem aí Saviani como sendo representante dessa perspectiva.